Boa tarde! Mais uma live começando, todos os dias, 12h07, estamos aqui com vocês para trocarmos ideias e falarmos sobre assuntos interessantes, também para tirar dúvidas. Então lembre que sempre que você quiser, você pode definir um tema que a gente possa trocar ideias aqui. Ah, Shirley, que legal te ver! Vanzinha, como você está? Saudades, amiga! Thaís, que bom ver vocês por aqui. Então, lembrando que todos os dias estamos aqui 12h07 para trocarmos ideias. Lembrando que são só 15 minutos para você todos os dias. E quintas-feiras tem 1 hora de live. Então, a única exceção são nas quintas-feiras que nós ficamos aqui 1 hora conversando. E hoje eu trouxe um assunto interessante aqui para nós abordarmos. Ô, Vanzinha, também. E nós vamos falar sobre karma. Eu mencionei isso aqui há uns dias atrás, bem en passant. Mas alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então hoje a gente vai falar esse pouquinho mais sobre esse assunto que é muito interessante, que é o karma. Vamos ver se mais alguém entra aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E lembro que se vocês tiverem dicas de temas pra gente trocar ideia, coloquem aqui pra nós, ou mandem pra mim, ou se tiver alguma questão que não sabe bem como resolver, abordar e quiser alguma dica, manda pra mim que eu também coloco aqui pra vocês, a gente traz pra cá. Cada dia da semana é um assunto diferente, então terças-feiras são os dias que eu dou dicas de coisas que vocês me pediram, tá? Precisamente. Nas quartas-feiras são técnicas, então todas essas quartas-feiras nós trazemos aqui alguma técnica que você possa aplicar. Olha, Van, não acredito, super sintonia. Vou ver, manda pra mim. Nós duas, né? Sempre assim. E nas quintas-feiras aí é um tema também que vocês podem sugerir, que aí é o nosso bate-papo de 1 hora de duração. E nas sextas-feiras nós trazemos uma leitura de um livro, então algum capítulo, algo que vale a pena nós conversarmos um pouquinho mais sobre. Eu sempre procuro trazer capítulos bem interessantes aqui para nós. Inclusive foi na sexta-feira passada que eu mencionei, se não me engano, sobre karma e que me pediram para falar um pouquinho mais, tá? Sábado são dicas aleatórias que eu trago para vocês de insights. Domingos nós temos os filmes, né? E na segunda eu não me lembro qual é a programação da segunda. Mas enfim, todo dia da semana tem uma programação para você aqui. Então hoje vamos começar o nosso bate-papo falando sobre karma. Primeiro eu gostaria que vocês que estão aí me assistindo dissessem o que vocês entendem por karma. Será que é algo espiritualista? Será que é algo místico? O que será que é karma? Alguém quer arriscar aí e responder aqui para mim? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre o assunto. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem, cliquem aqui nesse aviãozinho e enviem essa live rapidinha para os seus amigos, se você acha que eles vão se interessar pelo assunto de hoje, tá? E tem também aqui o coraçãozinho para você curtir, que aí traz mais visualização para nossa live, para os nossos conteúdos que a gente coloca aqui todos os dias para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Ninguém se arriscou a me responder. Então, karma é uma lei universal de causa e efeito. Simplesmente isso, mais nada, tá? Então, karma é ação e reação. Tem algo de espiritualista? Espiritualista parece castigo, é verdade. Mas será que tem algo de espiritualista? Não, porque lá atrás, quando surgiu o conceito de karma, é simplesmente ação e reação, do tipo que foi o que eu mencionei aqui, né? Se você cuspir para cima, vai ganhar uma cusparada no rosto. Por quê? Porque existe uma lei de gravidade que atua aqui e aquilo vai voltar para você. Da mesma forma, a ação e reação, ela funciona assim. Então, toda ação demanda uma reação, vai solicitar uma reação. Então, o karma é simplesmente isso. Tudo que você faz gera uma consequência. E vai gerar uma consequência na mesma proporção de onda, no mesmo comprimento de onda daquilo que foi acionado. Então, por exemplo, né? Independente, tá? Se forem coisas mais objetivas ou coisas mais subjetivas. Tá bom? Então, por exemplo, se você chutar um cachorro, provavelmente ele vai reagir e vai te morder, talvez.
Então, isso foi karma, ação e reação. Aí você vai, por exemplo, tá, gente? Não faça isso, não chute um cachorro. Mas aí vamos que você chutou o cachorro te mordeu e você ficou achando que o mundo é muito injusto com você porque você levou uma mordida de um cachorro e aquilo, vamos que gangrenou, que deu um monte de problemas, você teve que amputar a tua perna e você vai pensar, que o mundo é muito injusto comigo, que Deus foi ruim pra mim, que nada pra mim dá certo. Mas peraí, você que agiu, você que chutou o cachorro e gerou tudo isso de reação pela sua ação. Então, eu dei um exemplo bem simples, bem bobo aqui, mas de uma forma geral e mais subjetiva, isso acontece. Nós geramos karma não apenas pelo que nós fazemos fisicamente, mas também pelo que nós sentimos e pensamos. Então, às vezes, se você alimenta sentimentos de medo, de insegurança, de baixa autoestima, você vai atrair, isso são ações. Você está agindo, né? Você não está passivo, você está alimentando coisas, então você está agindo. E se você está agindo, alimentando esse tipo de sentimento, a reação vai ser no mesmo comprimento de onda. Então, coisas que vibram nessa mesma tônica vão ser atraídas para você como reação àquilo que você emitiu. Então é muito interessante porque quando nós começamos a pensar no karma de uma forma mais abrangente, mais prática, mais física, né? Ação e reação, não importa em que nível, nós começamos a nos observar um pouco mais, a ficar um pouco mais atentos às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, porque para gerar karma basta existir. Então tá existindo, tá gerando karma. Se você pensa algo que não é positivo, foi uma ação. Você gerou um pensamento, você agiu. Vai talvez atrair algo que não seja positivo. Em compensação, se você pensa coisas positivas, né? Se você sente coisas positivas, você talvez vá atrair também coisas positivas para sua vida. E aí você fala para mim, Julieta, mas eu conheço pessoas que são muito alegres, muito felizes, que são maravilhosas e às vezes já aconteceu de uma pessoa desse nível que eu conheço, uma coisa ruim aconteceu para ela. Ok, coisas ruins acontecem. Pode ser, tá? Que não tenha sido necessariamente ela que gerou aquele karma, mas será? Né? A gente não sabe o que está lá dentro do coração da pessoa, né? A gente não sabe o que está nos pensamentos das pessoas. E é muito sutil. A emoção e o pensamento são muito sutis. Então, às vezes, você está gerando essas ações internas, né? Alimentando esses estímulos internos e você pode até parecer que está bem. Mas se lá no fundo tem alguma coisinha que talvez não esteja bem trabalhada, sim, aquilo pode se manifestar na sua vida atraindo alguma coisa que não seja positivo. Então, o que está no coração das pessoas, ninguém sabe. Só cada um sabe de si e olhe lá, porque às vezes nem da gente a gente dá conta de saber, não é mesmo? Então, de uma forma geral, as coisas elas vão acontecer porque você atraiu. E aí, se às vezes nós temos uma sensação de que aquilo é ruim, também depende. Eu vou contar aqui um caso para vocês muito interessante de uma entrevista que eu vi, já contei isso algumas vezes aqui, há um tempo atrás, num documentário que estava falando sobre... eu acho que era... Eu não sei se era estatística de acidente de moto, não sei o que. Assim, eu tava passando, não vejo essas coisas, porque justamente para não ficar atraindo coisa que não é boa pra cabeça, né? Mas eu tava passando e o cara ele era deficiente e tava contando a história dele. Aí eu achei interessante, fui ouvir. E o cara, ele era um atleta olímpico das Paralimpíadas, que tinha ganhado várias medalhas, e ele tava contando a história dele. Ele era boy, desses boys de fazer entrega de moto em São Paulo. Né? Não preciso dizer mais nada, né? São enlouquecidos, fazem loucuras com aquelas motos, né? E as estatísticas são péssimas para eles. E ele não estava nem trabalhando na entrega quando ele sofreu esse acidente. Ele morava num lugar que tinha uma linha de trem perto.
Mas, né, nessa de serem enlouquecidos, dirigir moto igual uns malucos, ele viu que o trem estava vindo e foi atravessar achando que ia dar tempo dele atravessar com a moto, olha que loucura, na frente do trem. Não deu tempo. E aí o trem pegou ele por trás, teve um acidente e arrancou a perna dele fora. Olha que situação. E aí, a entrevista o cara era um atleta paralímpico, que ganhou várias Olimpíadas, ou vários Pan-Americanos, sei lá, agora eu não me lembro direito, mas ele tinha um monte de medalha na casa dele. E aí, olha que coisa louca, né? Imagina aquele momento, né? Que o cara era um boy, não tinha nenhuma estrutura de casa, financeira, de família, de nada, tá? Tinha lá a família dele, mas zero de infraestrutura básica para moradia, tá? E o cara sofre ainda um acidente e perde a perna. Fim do mundo, né? O que a gente pensaria? Fim do mundo. O cara é um boy, perdeu a perna, como é que ele vai sustentar agora a família? A família dependia praticamente dele, não sei se a esposa trabalhava também, enfim, acabou o mundo para essa pessoa. E aí, num outro momento lá na frente, você vê esse cara ganhando um monte de medalhas e atleta. E campeão de Pan-Americano, não sei se era Paralimpíadas ou o que era, mas eu tinha ganhado várias medalhas. O que ele estava falando na entrevista, por isso eu parei? Ele falou assim, a pessoa tinha perguntado para ele se ele se sentia revoltado com a condição dele ter perdido a perna e tal, daquilo tudo que tinha acontecido. E ele falou assim, olha só, né? Você podia achar que aqui o karma dele era muito ruim, né? Quando ele perdeu a perna. Poxa, que karma ruim, que pessoa azarada. E agora, o que vai acontecer da vida dele? Só que aqui na frente, ele era outra pessoa. E ele falou assim, eu tenho que agradecer muito ao que aconteceu comigo. Porque quando eu estava no hospital fazendo reabilitação, eles estimulavam a reabilitação com brincadeiras, com jogos e tal. E tinha um jogo de basquete ali no hospital onde ele estava. E ele era justamente atleta de basquete. E ele começou a se destacar. E um dia uma pessoa lá no hospital indicou ele para um treinador. E do hospital ele saiu para o treinador que treinou ele para ser atleta de Paralimpíadas. Então, peraí, mas perder a perna foi bom ou foi ruim? Percebe? Como karma é ação e reação, e às vezes é o nosso olhar que atribui aquilo um fator positivo ou negativo. Então, naquele momento em que ele perdeu a perna, podia ser realmente um momento ruim, mas para a vida dele aquilo foi ruim? Não, para a vida dele aquilo foi ótimo. Então, é muito fácil a gente se vender para o momento presente, né? Aconteceu isso comigo, que tragédia. E aí eu sou muito infeliz, eu sou muito azarado, nada para mim dá certo, não tem mais sentido a minha vida. Mas espera, né? Porque às vezes aquilo foi necessário para que algo positivo acontecesse. E outra, olha que coisa louca. Se karma é ação e reação, será que no esforço de querer que algo positivo aconteça, sabe aquele velho ditado, não aprende por bem, aprende por mal? Você não atraiu uma circunstância para a sua vida que era o que você precisava para fazer o sapo pular? Que era o que você precisava para acessar as oportunidades necessárias para que você desse um passo além? Então, será que de repente essa inconsequência dele aqui no passado, no exemplo que eu já dei para vocês, não foi meio que uma forma dele querer acabar com aquela vida e começar outra? Entende? Talvez num processo inconsciente, a gente nunca vai saber. Então, o que é importante a gente ter claro aqui? Karma é ação e reação. Mesmo que você esteja vibrando coisas boas e talvez alguma coisa ruim aconteça, talvez aquela coisa ruim aconteceu para que aquela coisa boa que você está vibrando aconteça. Talvez era o degrau que você precisava para chegar lá e você não percebe a partir do momento em que você está. Você só vai perceber no momento futuro. Então, o que é mais inteligente? É mais inteligente nós sermos como as águas dos riachos, como diz o nosso querido professor De Rose, que tranquilamente vão contornando as pedras do caminho, ao invés de ficar empacado diante dos problemas e dos obstáculos. Então,
Se você, independente do que acontece, procura ver aquilo como apenas um mecanismo de ação e reação e se perguntar, pera lá, por que isso está acontecendo comigo? Para onde que isso pode me levar? Por que aconteceu dessa forma? Será que de alguma forma eu atraí isso? O que eu ando pensando? O que eu ando sentindo? Então, quando você faz essa reflexão, talvez você consiga ver as oportunidades que aquilo está trazendo para você. Enquanto que se você fica reclamando, se sentindo a pessoa mais infeliz do mundo, você só está nublando a sua visão cada vez mais e não se conectando com essas novas possibilidades na maioria das vezes. Então, para finalizar hoje, nossos 15 minutinhos já foram. Quem entrou agora e perdeu o começo da live, fica gravado aqui no meu IGTV. E por falar em ação e reação, é sempre importante nós estarmos vibrando positivo, irradiando coisas boas por aí, por onde a gente passa. E se a gente puder ajudar as pessoas à nossa volta, muito melhor. Então, fica a dica para vocês, na nossa escola, no The Rose Downtown, nós estamos com uma ação social para poder comprar cestas básicas e distribuir ao maior número de pessoas que a gente puder. Então, estou juntando, na verdade, foi uma ação da minha querida amiga Thaís Berarra, que é instrutora lá da escola, e ela trouxe essa ideia pra gente, então eu tô super apoiando. E eu gostaria... É isso aí. Que bom, Shirley, que você gostou. Eu gostaria muito que vocês contribuíssem com essa ação, tá? Nós estamos arrecadando valores, então fica difícil de pegar a cesta básica com as pessoas. Então é mais fácil, todo mundo contribui com o valor. A cesta básica mais barata, assim, razoável, né, que tenham coisas realmente úteis para as pessoas, custa R$115. Quem quiser participar, ó, a Tata até aqui, manda uma mensagem por direct para nós ou para mim, pode mandar para mim a mensagem que eu encaminho para a Thaís, para você ter acesso ao número da conta dela para fazer o depósito. Vai ser tudo documentado, tá, gente? A gente vai mostrar a entrega das cestas básicas, para quem foi, tudo direitinho para você saber que realmente o que você contribuiu está sendo destinado para o que foi definido, que é ajudar as pessoas através dessas cestas básicas. E se vocês puderem, divulguem essa ação da nossa escola, é @TheRoseDowntown, tá lá, tem um post falando sobre essa ação, tá? E aí você pode divulgar para os teus amigos, porque quanto mais gente puder ajudar, mais pessoas nós vamos atingir, né? E isso não é o objetivo, não é por isso que faremos isso, mas sempre que você tem uma ação positiva, você atrai coisas positivas para você também, tá? Então, tem uma frase também do meu querido amigo De Rose, que fala, quem dá, recebe muito mais. Então, fica a dica, se vocês puderem ajudar, eu vou ficar muito feliz. É só mandar um direct, tá, pra mim, que eu encaminho pra Thaís, ou lá pelo @TheRoseDowntown, pode mandar um direct por lá também, tá bom? Então é isso, foi maravilhoso estar aqui com vocês. E amanhã estamos aqui de volta com mais uma parte do capítulo respiração, que nós estamos falando todas as quartas-feiras sobre respiração, e nós passamos por todos os ritmos iniciantes nas últimas lives, né, de quarta, e amanhã nós vamos entrar nos ritmos um pouco mais avançados, mas que qualquer um pode fazer, tá bem? Então é isso, um resto de dia maravilhoso para vocês, obrigada por me acompanharem por aqui.